Meu nome é Daniel Machado e nós vamos dar sequência à apresentação compacta do método negociação dourada para vender pequenas empresas. Muito bom dia, uma boa tarde, boa noite ou por que não dizer boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai poder assistir esse vídeo. Aqui nós buscamos elevar o nível das negociações de compra e venda de pequenas empresas, negociações essas que muitas vezes geram desgastes, geram problema, geram muitos processos judiciais, e o que a gente quer é tentar suavizar toda essa relação e principalmente fazer com que aqueles que atravessem uma negociação de compra e venda de empresa façam isso da melhor forma possível, atingindo seus objetivos e virando essa página ou abrindo uma nova porta em suas vidas. O canal Negociação Dourada também é um local onde falamos sobre empreendedorismo, damos dicas de negócio, apresentamos algumas ferramentas e documentos essenciais em negociações de compra e venda de pequenas empresas e, sem muito mais delongas, vamos seguir falando sobre esse método. Nós estamos aqui numa, digamos, aula 3. Recapitulando, o método, ele aborda 3 fases da negociação de venda de uma empresa. Primeiro, a gente quer assegurar a decisão certa. Nós já começamos no outro vídeo a falar sobre mortalidade de empresa, por que tanta empresa fecha no Brasil, por que tanta gente vende empresa no Brasil, o que está por trás disso, como é que se pode evitar isso futuramente. Então, nós falamos muito sobre isso e vamos continuar falando sobre informações, conteúdos que se relacionam com a decisão certa. Muito feliz de você estar aqui, espero que você comente, dê um like aí para ajudar a gente. Na descrição desse vídeo você vai ter link para ter acesso a documentos que você pode usar imediatamente nas suas negociações, ao método em si, a versão completa dele. Fica com a gente, vamos evoluir, a gente está aqui para colaborar e também para ouvir. Muito bem, aqui que a gente parou no último vídeo, é aqui que então a gente inicia esse vídeo. Conhecimentos e competência, né? Quem vai atuar para vender um negócio, seja um profissional business broker, um intermediador, você um advogado, um contador, um estudante de administração que vai participar de algum jeito de uma negociação de venda de uma empresa. A gente coloca essas 5 áreas de conhecimento que elas têm uma relação direta com compra e venda de pequenas empresas. No caso do direito, ele tem como contribuição principal os aspectos legais da empresa e formatação do instrumento que vai dar as regras, o contrato de venda de empresa. No caso das finanças, é a área de conhecimento onde dá insights sobre o valor da empresa pelo estudo de valuation que ele vem das finanças, assim como interpretações e uma análise dos resultados financeiros do negócio. Vai ser através das finanças que vão fazer as interpretações dos números da saúde financeira e do valor do negócio. A área da administração de empresa, conhecimentos necessários para fazer aquela avaliação abrangente do negócio do ponto de vista de uma empresa. Aspectos relacionados a marketing, processos, gestão, equipe, pessoal, compras, vendas. Tudo isso vem dos conhecimentos da administração de empresa. Corretagem de imóveis. Corretagem de imóveis, ela tem 2 aspectos fundamentais. O primeiro deles é na relação de aproximação das partes, onde profissionais e conhecimentos dessa área têm muito a agregar. Ou seja, aproximar interesses, toda essa relação de networking, de fazer a captação e tal, muito vem da corretagem de imóvel. Além disso, as empresas, a maioria delas, ela está sediada num imóvel. Restaurante, imóvel. Uma academia, um imóvel. E por trás desse imóvel tem todas as relações que vêm da corretagem de imóvel. A contabilidade, por sua vez, e por último, e não menos importante, ela vai trazer todas as questões tributárias, de impostos, declarações, por que não dizer também as folhas de pagamento, todo aquele aparato de questões que o seu contador ele vai ter que apresentar sobre aquele negócio que está sendo vendido. Bom, aí a gente entra no tema da preparação da empresa para a venda. Nesse sentido, nós citamos alguns pontos que são essenciais. Primeira questão, avaliar as finanças. Você deve ter os números prontos para apresentar. Isso inclui demonstrativo de resultados, EBITDA, todas as informações relacionadas ao desempenho do negócio, a faturamento, lucratividade, dívidas, ativos, passivos, então tudo isso deve estar muito claro. Identificar áreas de melhoria. Para que você atraia compradores, potenciais compradores, é bom que você já esteja numerando os pontos que podem ser melhorados no negócio, como processos, operação, compras, etc. Então, aquilo que for possível melhorar e que você está identificado, você coloca isso como
um potencial item de melhoria do negócio. Em relação a revisar todos os contratos e acordos, então você deve estar já com tudo organizado em relação à documentação. Contratos com fornecedores, contrato com clientes, contrato com os colaboradores, para facilitar, digamos, a transparência de apresentação do negócio. Aí a mesma coisa em relação à documentação, todas as documentações sobre o negócio, tudo que abrange o negócio totalmente organizado, né? Com relação à due diligence, é fundamental que durante a preparação ou o processo de organização da empresa, verifique os possíveis problemas ou possíveis passivos que podem ser encontrados. Isso é especialmente importante para aquele tipo de negócio onde a gestão fica na mão de gerente, colaboradores e muitas vezes alguma documentação, algum passivo, etc., eles acabam surgindo ao longo do caminho. Por fim, verificar a necessidade de contratar profissionais especializados. A gente falou das competências, então é aqui que é o momento de você verificar e refletir se vale a pena contratar alguém para fazer um estudo de avaliação do valor do negócio, valuation, se você vai precisar contratar alguém para organizar documentações, se você vai precisar de um suporte, uma assessoria de algum dos profissionais. Situações de desgaste recorrente a se evitar. Divergência de valores. Nessa relação de dicotomia entre aquele que quer comprar com melhor valor e aquele que quer vender com melhor valor. Quando não se chega num acordo, isso vai se estendendo, então esse é um dos problemas centrais nesse tipo de negociação. Falta de transparência. Então, quando tem algumas informações imprecisas, especialmente o vendedor, ele oculta algumas informações ao longo da negociação, isso pode ir minando a confiança entre o comprador com o vendedor e, assim, acabar tendo a desistência do negócio. Questões legais, né? Quando tem aí documentação, uma série de coisas que elas não estão prontas na hora certa, o comprador ele demanda alguns documentos, algumas coisas, aí fica, não, olha, eu vou providenciar, e esse atraso acaba minando a negociação. Concorrência, aí são os casos de que o concorrente ou ele tenta gerar uma série de situações, digamos, para arranhar a imagem do seu concorrente ou da empresa, ou quando ele chega justamente tentando negociar e começa, né, uma série de informações imprecisas, muitas vezes só especulação para atrapalhar ali o negócio. Financiamento é o caso daquele potencial comprador que ele depende de um empréstimo para poder seguir com a negociação. E aí esse financiamento enrola, e aí há desgaste e não fecha a negociação. Questões pessoais é quando tem uma doença, problemas de saúde, que o vendedor ele acaba se agravando nesse caso, tem uma questão de divórcio, e aí a negociação acaba ou ficando atrapalhada, ou acaba vendendo numa situação pior. Mudanças de mercado é quando existe algum tipo de acontecimento, evento que prejudica aquele negócio, né? Nós vivemos a pandemia recentemente e alguns negócios que fecharam ou que dependiam muito de atendimento ao público e tal, aquele tipo de negócio ele sofreu uma queda brusca, ninguém, né, teria interesse em comprar depois. Então essas são questões aí do mercado. Estabelecimento de acordo, falta ali um acordo, fica prolongando a negociação. Problema de comunicação, então é uma falha muitas vezes pelo interlocutor, ou diz que disse, foi aquilo, não formaliza, né? A gente tem também um documento que você pode baixar nessa lista de documentos que a gente disponibiliza gratuitamente, um termo de acordo, né, o documento de formalização da proposta para sair da conversinha, do papo e já começar a formalizar aquela intenção. Interferência de terceiros, muitas vezes vem família, próprios colaboradores, advogados que começam a vir com questões, muitas vezes podem prejudicar, questões culturais e comportamentais, negociações prolongadas, a falta de planejamento, não ter o documento certo na hora certa, não ter chegado a um valor próximo da realidade ali de venda, né, um valor vendável, então fica um valor super alto que ninguém chega com proposta e aí passa esse tempo e não se vende. E problemas estruturais, quando há situações de litígio, dívidas, questões que podem prejudicar a negociação dependendo de como isso for apresentado e negociado. Devo contratar um especialista? Veja bem, a gente está trazendo um monte de informação, várias situações, áreas que se enfrentam durante o processo de negociação, para que você possa refletir. Eu devo contratar? Eu vou ter tempo? Essa é uma reflexão de tempo, conhecimento, habilidade para lidar com vários tipos de perfis de compradores, uns mais especuladores e tal, outros mais assertivos. Então, claro que o ideal é que você siga acompanhando as rotinas para que a empresa ela siga e você tenha alguém dedicado só para isso, né? E fique essa pessoa de confiança, um bom profissional que vai saber lidar com vários tipos de perfis para conduzir a negociação. Agora, pode ser que a pessoa não queira pagar essa comissão, ache alta a comissão e ela tenha tempo, tenha conhecimento e tenha habilidade para lidar com a negociação sozinha, a dona do negócio. Quais profissionais você deve contratar então? Business Broker é o especialista em intermediação de compra e venda de empresa. Ele seria a pessoa mais indicada para isso.
Agora, precisa achar um bom profissional ou uma boa empresa que faça isso. Corretores de imóveis, contadores, advogados e administradores são profissionais que ele tem um network muito forte. Só que muitas vezes eles pecam em faltar os conhecimentos necessários para lidar com esse tipo de negociação. Por que a escolha do profissional é crucial? Primeiro, qualificação e experiência, né? Um bom profissional minimiza risco e assegura a transação mais bem sucedida. E segundo, em função da rede de contatos. Existe uma questão, né, merece uma pausa aqui, que muita gente fala, mas aquele corretor não entende de empresa. Ele não sabe nada sobre a avaliação do valor de um negócio, ele não entende sobre uma DRE, ele não entende sobre processo, gestão. Por que ele vai vender meu negócio? Porque ele conhece muita gente, porque ele se relaciona com muita gente. Então ele pode sim aproximar as partes, e aí, nesse tipo de situação, onde ele traz um comprador para o seu negócio, você deve acordar muito bem com ele. Então, é só uma aproximação de partes ou você vai conduzir? Se ficar solicitando DRE, documento de licença e tal, alvará de funcionamento, você vai conduzir isso ou vai chegar e vai falar, não, agora se virem, e quando concluir a negociação, o intermediador aparece, cadê a minha comissão? Então tudo isso tem que ser muito bem acertado. E fique atento, né, um alerta que a gente dá aqui, assim, recapitulando tudo isso, na hora que você for passar pela sua negociação da venda do seu negócio. Proteja informações estratégicas e confidenciais da empresa. Não faça consultoria gratuita, não entre numa conversa de muitos compradores que eles vão ali fazendo reuniões, aí perguntam aqui, perguntam dali, e aí eles acabam tendo uma consultoria gratuita através de todo o seu conhecimento e bagagem que você tem, e eles desistem da compra e montam já com uma consultoria que você deu para ele de graça. Evitar especulações, né? Quem tem um faro muito grande é o intermediador business broker, porque ele já passou por várias negociações, né? Trazer para a mesa os pontos críticos, né? Avança se tiver passado por tal etapa, porque senão fica ali um rodeio, né, entre, faz uma reunião, aí daqui a pouco o potencial comprador começa a dar muita importância para uma área da empresa e fica ali circulando naquilo ali, não evolui, não vê outras coisas. Então ter clareza e trazer realmente os pontos críticos. Que todos os relatórios financeiros, contratos, ativos e passivos sejam apresentados de forma transparente para não ir evoluindo e depois chegar lá na frente e falar, bom, não era bem isso, falta tal coisa, os números não são esses. Proteger os interesses e relacionamentos com colaboradores, clientes e fornecedores durante a negociação. Claro que a gente recomenda sempre o sigilo, né, porque a informação da venda, normalmente ela tende a trazer um elemento negativo, mas ao mesmo tempo pode ser que surja um comprador durante ali a divulgação da venda do negócio com os fornecedores, com os clientes. Então tudo isso tem que colocar numa balança para ver qual vai ser a estratégia adotada. Uma negociação mal conduzida, evite essas situações de desgaste, mais uma vez, desgaste com os funcionários e clientes. Funcionário, colaborador que começa a trabalhar de uma maneira mais motivada, já não dá a mesma importância, o cliente começa a falar, bom, se está à venda, a qualidade não é a mesma, vai vender, então começa todo esse burburinho. Problemas na transferência da razão social. Então, tem situações onde a negociação, ela contempla a transferência do CNPJ e muitas vezes a pessoa que vai comprar, ela vem com outro CNPJ e faz a incorporação do fundo de comércio, digamos, né? Aí a consultoria gratuita já foi falado, os débitos, se vai ter transferência ou não, né, de dívidas e tal, se isso entra na negociação, a transferência do contrato de locação, isso é muito importante. Tem a questão quando envolve franquia, licença de marca, empresas de representação. No caso da franquia, muitas vezes quando a pessoa começa a tentar vender ali o negócio da franquia, mas ela esquece que ela tem que passar pela aprovação da franqueadora. E por fim, o business broker, capacitado, complementado por advogados, corretores de imóveis e contadores, conforme a complexidade do negócio, pode ser uma grande saída para uma boa negociação. O valor de uma empresa, para que você chegue num valor justo, uma faixa de valor de uma pequena empresa, não é uma tarefa simples, né? Ela exige conhecimentos em finanças, em economia, em dinâmica do mercado, em contabilidade. Por isso que sempre é recomendado a busca de um especialista para que ele chegue com um valor adequado, porque a gente viu que um dos principais desgastes nesse tipo de negociação é justamente chegar-se a um consenso entre valor por parte de comprador e vendedor. Os métodos mais utilizados para se chegar no valor de um negócio. Um dos principais quando se existe saúde financeira é o fluxo de caixa descontado, é o valuation pelo fluxo de caixa descontado. Esse tipo de método ele tem uma relação direta com o que a empresa gera de resultado. Então, busca-se a história como referência, projeta-se valores futuros do que a empresa vai gerar de resultado, e aí traz esses valores futuros a valor presente descontada uma taxa. Chega um valor pela capacidade que a empresa vai ter em gerar resultado.
Avaliação por múltiplos é quando você pega empresas do segmento semelhante, muito utilizada aí em empresas de capital aberto, e aí eles geram um multiplicador, digamos. Então você pega a EBITDA, né, o resultado lá do negócio e tal, e aí multiplica ele por um múltiplo, um número. O problema é que muitas vezes é difícil você encontrar uma empresa como referência para se chegar nesse múltiplo. Avaliação pelo valor patrimonial, você chega numa diferença entre o valor ajustado dos ativos menos o valor ajustado dos passivos da empresa, então você estabelece um número. Já no caso do valor por liquidação, é que você pega todos os ativos e você vai encerrar, liquidar eles. E aí paga todos os passivos e dívidas e também chega a um outro valor. Isso mereceria um capítulo inteiro, ainda vai ter um módulo inteiro sobre isso, né, uma parte dedicada à avaliação de empresa. Claro que os cálculos, os meios, eles estão aí para dar uma espécie de fórmula para calcular os valores do negócio. Agora, tem que acompanhar o mercado. Você tem que ver com quanto que as pessoas estão vendendo o negócio, qual a importância de pesquisar constantemente, vai reunindo informações, entra nesses sites de venda de empresa, marketplaces de venda de empresa, e aí você começa a ver quanto que está uma empresa, do segmento parecido com o teu, quanto que estão pedindo demais, mas quanto de fato estão vendendo. Então você tem que ir acompanhando o valor do mercado. Um laudo de avaliação garante o valor da empresa na negociação? Não, porque às vezes ele aponta um resultado, mas está passando por um momento de muita empresa à venda. E algumas empresas elas acabam baixando o preço para que tenha agilidade aí na venda. Consequentemente, o valor tende a ser mais baixo do que o valuation apresenta. Então tem que acompanhar vários outros fatores. Como é que a demanda e a oferta influenciam o valor da empresa? Se você tem muita empresa à venda, tende a ser o preço mais baixo, e tem alta demanda e baixa de oferta, o valor tende a ser mais alto. Qual a importância de acompanhar o mercado na venda das empresas? Você está alinhado ao que o mercado está vendendo. Tem uma academia, por exemplo, tem um X número de alunos. Calculou lá que ela vale 2 milhões e você abre os marketplaces e vê academias semelhantes à tua, às vezes com mais alunos, sendo vendidos por 1.300.000 e tal. Então tudo isso tem que acompanhar. Bom, encerrando essa primeira fase da decisão certa. Você acompanhou e chegou até aqui. Seja você dono de uma empresa ou você um profissional que vai intermediar aí negociações de compra e venda de pequenas empresas. Você tem que ou fazer essa pergunta para o dono da empresa ou você, dono da empresa. Você está certo dessa decisão de venda? Você está pronto para vender o teu negócio? Antes de avançar para a próxima fase, reflita sobre os seguintes pontos. Você tem certeza de que é o momento certo para vender o seu negócio? Sua empresa está devidamente organizada e preparada para o processo de venda? Você possui todas as informações necessárias para avaliar o valor real do seu negócio? Como pretende equilibrar a transparência necessária na negociação com a proteção dos segredos do seu negócio? Está preparado para lidar com as objeções e questionamento de potenciais compradores? Assim a gente encerra essa primeira fase. A gente lembra que temos esses instrumentos para colaborar na negociação do seu negócio. Você pode baixar eles. São eles: teaser. Vai ter um modelinho de teaser, né? Que é um documento que é aquele inicial. Pô, tá à venda, manda o teaser. Teaser é, sabe, aquelas informações básicas ali: faturamento, segmento, localização, número de colaboradores. Ele varia um pouco, mas ele vai ter as informações básicas. Termo de visita ou sigilo são documentos aí de proteção, né? O checklist para compra e venda de empresa, esse é um documento realmente que eu tenho muito carinho por ele. Ele foi feito para que você não esqueça nada do que você tem a organizar, que você tem que apresentar. Então é uma maneira de você, ao concluir o checklist, você saber se você está realmente pronto ou não para a negociação. Memorando de informações seria um teaser mais elaborado, mais informações para quando, muitas vezes apresentado mediante algum termo de sigilo, é quando você vai passar mais detalhes. Então a gente chega ao fim dessa primeira fase, a decisão certa. A gente espera que nessas duas videoaulas, digamos, você tenha aí tido acesso a informações e conteúdos que colaborem nessa decisão de vender ou não o seu negócio. Nós iremos em seguida trazer um vídeo sobre a fase 2 dessa abordagem em 3 fases, e a gente vai destrinchar e vai falar a fundo sobre o business broker, o intermediador, o que contratar, como contratar, assim, para que ao final dessa segunda fase você tenha segurança se vale a pena contratar, se você vai tocar sozinho e, se for contratar, como contratar. Muito bem, agradeço que você tenha nos acompanhado. Eu peço gentilmente que você dê um like, que você compartilhe esse vídeo e, por que não, fazer um comentário aqui. Vai passar por uma negociação, o que você acha difícil, o que a gente falou aqui que fez sentido, não fez sentido, para que a gente possa ter um feedback também e ajustar, aperfeiçoar. Afinal de contas, nós vivemos evoluindo e, como os seres em evolução, nós queremos apresentar sempre o melhor conteúdo.
Um abraço para vocês, fiquem bem, bons negócios, a gente se vê, se precisar, conta com a gente. Até o próximo vídeo.